Olá pessoal, eu sou o professor Alan Carvalho e sejam todos muito bem-vindos ao canal Direito, Teologia e Literatura em Pauta, em busca de entender as questões da vida. Pessoal, não esqueça de você deixar o seu like nesse vídeo, de você compartilhar esse vídeo com outros amigos e com seus familiares. Não esqueça, meu amigo, minha amiga que está aí do outro lado da telinha, de ativar o sininho de comunicações, o sininho para que você seja sempre sinalizado de todas as novidades que forem surgindo aqui no canal, você esteja sempre por dentro disso. Não esqueça de assistir esse e outros vídeos, todos até o final, para que você possa aí agregar a você muito mais conhecimento. E não esqueça também de deixar o seu comentário. Deixe aqui as suas reflexões, aquilo que você de alguma forma tem a contribuir com esse humilde pensador. Bom, pessoal, no vídeo de hoje trataremos sobre esse tema que é muito necessário a você que está aí do outro lado da telinha: se adaptar à leitura digital, se introduzir nesse universo dos livros digitais. Entenda você que esse universo ele é necessário e você precisará, o quanto mais antes possível, se adaptar a essa nova realidade. Por isso, eu te convido a participar mais uma vez do nosso quadro Ler Não Dá Sono, Ler Dá Sonhos! Bom, pessoal, como dito a vocês de maneira inaugural, hoje o tema é sobre a leitura ou os livros digitais. Bem sabemos que esse universo dos livros, ele é presente certamente na minha vida e certamente na que você que está aí do outro lado da telinha que me acompanha aqui no canal. Por isso, pessoal, hoje nós falaremos sobre os aspectos e a importância que tem essa leitura digital, né, vamos dizer assim, e se introduzir dentro desse meio. Primeiro quero apresentar para vocês que sabemos que hoje no mercado há alguns meios, ou vamos dizer, alguns mecanismos disponíveis para que você possa aí, ter essa experiência com a leitura digital. Bem sabemos que os livros, eles passaram a ter essa adesão a esse universo, sendo introduzido dentro desse universo tecnológico, né? O livro físico, cada vez mais, ele vai ganhando essas características e sendo incluído dentro desse universo digital. E sabemos que há alguns mecanismos disponíveis para que você possa se inserir e estar dentro desse universo da leitura dos livros digitais. Eu, por exemplo, tenho à minha disponibilidade um Kindle, né, da Amazon. Acredito que a grande maioria já conheça esse mecanismo, ou diria esse item, né, que de alguma forma nos viabiliza essa possibilidade dessa leitura dos livros digitais. Temos os celulares, né, tablets, iPhones, enfim, há um número grande hoje de possibilidades que você possa então entrar nesse universo da leitura digital. Certamente, talvez você aí do outro lado da telinha, que assim como eu em algum momento teve essa dificuldade dessa transição, ainda mais aqueles que tem esse hábito de uma leitura já há muitos anos, o quanto, de alguma forma, ficamos meio receosos, né, quando da transição do universo do livro físico para o digital, o quanto que, de alguma forma, ainda nos mantivemos meio receosos ou sem perceber as vantagens que isso poderia trazer para aqueles que amam a leitura. A primeira
compartilhamento que quero fazer aqui com vocês, pessoal, é que muito embora ou em que pese outras pessoas possam ter essa mesma dificuldade, você precisa romper essa barreira que lhe impede de entrar nesse universo da leitura digital. Primeiro que há muitas vantagens que podem ser encontradas dentro desse universo da leitura digital. A primeira delas é a possibilidade de você ter inúmeros livros à sua disponibilidade para que você possa ler a quantidade que você assim o desejar em qualquer lugar que você esteja. Sabemos que para que você possa andar com algum livro, né, se for um livro pequeno, você consegue ter essa mobilidade. Caso contrário, se for um livro muito grande, né, ou pesado, você certamente ficará incomodado com essa questão. Claro que há de se pensar que se adapta, né, a gente que passou por essa fase totalmente só da existência de livros físicos, sabemos que essa é uma questão que sempre houve essa adaptação. Certamente, com o advento dessa tecnologia que possibilitou você ter essa integração de milhares de livros na palma da sua mão, certamente é uma coisa que veio para ficar. Então, nesse sentido, é urgente e necessário que você também se introduza dentro desse universo. Não dá, pessoal, para ficar à margem dessa possibilidade formidável, diria assim, apesar de amar muito a leitura de livros físicos, né? Tenho muitos livros físicos, continuo adquirindo muitos livros físicos, mas também tenho adquirido também um grande volume de livros nas plataformas digitais. Bom, pessoal, de maneira a deixar bem claro a vocês, a leitura digital, ela com toda certeza lhe trará muitos benefícios. Vejam que para você conseguir ter uma possibilidade, bem sabemos que aqueles que de alguma forma fazem constantemente pesquisa, a possibilidade de você conseguir adquirir todos os livros desejados é algo, para aqueles que amam a leitura, até difícil de conseguir, né? Bem sabemos que eu, particularmente, por exemplo, tenho muitos livros já selecionados nas minhas abas de desejos nessas plataformas para aquisição. Bem sabemos que o espaço físico até mesmo hoje é um limitador. Você precisa ter esse espaço para que você consiga disponibilizar esses livros. Eu, por exemplo, tenho estante na minha retaguarda e à minha frente estantes que de alguma forma me atendem hoje com a quantidade de livros que tenho. Então, o livro digital, ele traz essas vantagens que a primeira delas, além de você ter a facilitação de ter inúmeros livros na sua mão, é você ter a facilitação de espaço, economizar esses espaços para aqueles que assim precisam, né, ou não têm esse espaço, é sem dúvida muito vantajoso, né? Claro que a leitura ao livro físico é algo para aqueles que leem com uma frequência e certamente entendem o quanto isso é importante e o quanto traz uma sensação de que de alguma forma prazer para aqueles que amam a leitura. Então o livro digital ele veio para ficar. Então você precisa com toda certeza se introduzir dentro desse universo, entender que as possibilidades até para essas aquisições elas são muito vantajosas. Eu, por exemplo, já encontrei inúmeros livros que claro que depende muito da obra desejada. Hoje é possível perceber que o livro digital, ele, em termos de preço, é praticamente equiparado ao preço do livro físico, né? E em algumas outras obras você certamente, por exemplo, nas obras teológicas, eu consigo encontrar uma diferença de preços entre livros físicos e livros digitais. Há inúmeros livros que eles acabam sendo um pouco mais baratos e para você adquiri-lo se torna-se vantajoso. No campo da literatura também há
a essa mesma, vamos dizer assim, distinção de preço, que acaba tornando atrativo a aquisição de livros de literatura também na modalidade digital. Quanto no campo do direito eu já não há essa diferença tão grande, né? O que eu acho que de alguma forma faz com que você tenha a intenção de adquirir até mesmo um livro físico, já que o livro digital acaba sendo praticamente, pelo menos na grande maioria das minhas consultas, o mesmo preço, né? Então torna-se aí o livro físico mais atraente. Em contrapartida, nas outras duas áreas de conhecimento, eu particularmente consigo ver vantagens em inúmeras vezes com os livros digitais. Então, pessoal, é algo que veio para ficar e precisamos cada vez mais se adaptar a essa nova realidade que é a leitura dos livros digitais. É uma adaptação, é um processo que você precisa, assim como a leitura ao livro físico, também ter a sua adaptação. Com o tempo, certamente você se familiarizará, de alguma forma se adaptará com essa modalidade. Eu sei que ainda há muitas pessoas que têm muito bloqueio com a leitura dos livros digitais, mas com o passar do tempo perceberão que há muitas vantagens com a leitura. Então, isso é tão perceptível, pessoal, na questão, por exemplo, para vocês verem o quanto a leitura digital, de alguma forma, para aqueles que, de alguma forma, utilizam desses livros para pesquisa, é que há obras, por exemplo, que você não há, pelo menos no que diz respeito à pesquisa, por exemplo, científica, tá, pessoal? Se você precisar desenvolver algum trabalho acadêmico, um artigo científico, uma monografia, uma dissertação, uma tese, sabemos que nesse campo, quando você vai desenvolver de alguma forma esses textos, você vai se deparar com obras que você não vai ler essas obras em sua totalidade. Você precisará se locomover até uma biblioteca que tem essas obras, ou você terá que adquiri-las para que você consiga desenvolver aquele raciocínio pela qual você se propôs. Então, haverá obras que você vai simplesmente utilizá-la para aquela pesquisa, e pode ser que ocorra a situação de você nunca mais acessá-la ou querer ler novamente aquela obra em sua totalidade, sua parcialidade, diria mais, porque é um livro que você simplesmente adquiriu para consulta para aquele determinado tema e que ele já lhe atendeu, diria assim, né? E se você não desenvolver mais assuntos relacionados àquele livro adquirido, você simplesmente vai ter mais um livro na sua prateleira. O que não, veja bem, não é desvantagem ter ele na sua prateleira, porque pode surgir novas dúvidas, enfim. Então, o livro de pesquisa ou o livro de consulta, ele acaba sempre tendo a sua validade, mas digo que naquele momento pode ser que eventualmente você não tenha a condição financeira, né, de comprar todos esses livros. Então, o livro digital pode ser uma vantagem, até pelo seu preço, se realmente de fato estiver aí muito mais acessível do que ele em sua modalidade física, né? Então o livro digital, nesse momento de pesquisa, ele acaba sendo bastante vantajoso aí e nessas áreas de concentração de estudo, pelo menos que eu já tenho percebido no campo da teologia e da literatura, né? Bem acessível aí para o desenvolvimento e o acesso a essas obras. Então, pessoal, a experiência que eu tenho e que eu venho tendo com o livro digital, utilizando o Kindle, utilizando o celular, é algo que de alguma forma, para mim particularmente, tem sido muito prazerosa e vantajosa. Certamente tive um pouco de bloqueio para essa adaptação logo no começo que surgiu esse boom dos livros digitais, mas fui percebendo ao longo do tempo que precisaria me introduzir dentro desse universo, porque há muitas vantagens que podem
e devem ser extraídas, que certamente lhe contribuirá e lhe ajudará bastante. Então esses são alguns, pessoal, algumas reflexões dos livros digitais, né, que particularmente a gente bem sabe que é o mesmo texto do livro físico. Obviamente, isso aqui não é uma maneira de desestimular que você deixe de adquirir os livros físicos, muito pelo contrário. Quero incentivá-lo a comprar muito mais. Sabemos aí dos inúmeros desafios que as livrarias têm ou têm passado com essa virada de chave, né? A gente bem sabe que o brasileiro ainda, infelizmente, lê muito pouco em comparação a outros países. Então eu quero também aqui te incentivar a você ler com mais frequência, a você adquirir todos os livros que você deseja fisicamente. E assim, se você não tiver a possibilidade naquele momento de adquirir ele de maneira física, adquira ele eletronicamente. O que é mais importante nisso tudo é você extrair o conhecimento que ali está destacado, descrito, para que você possa cada vez mais agregar para si mais conhecimento. Então, fica aqui, pessoal, essa formidável e compartilhamento com vocês aí dessa experiência literária, teológica e no direito com as questões dos livros digitais. E aconselho vocês a obterem também, de alguma forma, o Kindle. Vocês certamente terão uma experiência também muito boa com há várias outras, há esse menorzinho, há um maior, e até mesmo no celular. Bem sabemos que o mais importante de tudo é que você leia e se aprofunde nessas temáticas que certamente mudarão todo o percurso da sua vida, a sua percepção de olhar o mundo, e você verá que os livros eles têm muito a falar. O autor, ao desenvolver aquela obra, ele de alguma forma fala para muitas pessoas, e essas obras de alguma forma elas visam e se objetivam a responder, a questionar muitas questões da nossa vida. Por isso, a proposta aqui também é que você, de alguma forma, se depare com essas obras e vejam o quanto essas obras falam a nossa vida, né? Seja no campo do direito, da teologia e da literatura. São certamente 3 campos que estão constantemente presentes em nossas vidas. Por isso, pessoal, quero te agradecer, você que permaneceu no vídeo até agora. Não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, de compartilhar esse vídeo com outros amigos, de comentar no final desse vídeo, pessoal. E, sobretudo, não esqueça de ativar o sininho de notificações para que você seja sempre sinalizado das novidades que forem surgindo aqui no canal. Estar por dentro sempre de todas as novidades, de todas as reflexões que aqui tenho me proposto a compartilhar com todos vocês, que de uma maneira bastante carinhosa têm acompanhado os vídeos, têm assistido os vídeos e têm de alguma forma aí certamente agregado para si muito mais conhecimento. Por isso, quero aqui desejar a todos o meu muito obrigado e aquele abraço fraterno. Tchau, pessoal!